Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o curso de Finanças Pessoais Simplesmente Prospere. Na aula de hoje vamos recordar um pouco as lições anteriores e avançarmos em um tema muito importante que é sobre a contribuição. Porém, antes de entrarmos na aula propriamente dita, você consegue rapidamente responder a questão: o que nos impede de prosperar? A busca pela prosperidade é um tema central na vida de muitos. E para nós, cristãos, essa jornada se entrelaça com a fé e a compreensão da vontade de Deus. A prosperidade divina transcende o acúmulo de bens materiais, abrangendo o bem-estar físico, emocional e espiritual. A Bíblia reforça essa ideia. Está escrito: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. 3 João 1:2. O princípio fundamental de que Deus é o dono de tudo e nós somos seus mordomos, Salmo 24:1, serve como alicerce para uma administração financeira sábia. Se a prosperidade é a vontade de Deus, por que tantos enfrentam dificuldades financeiras? A resposta reside em uma série de barreiras, tanto internas quanto externas, que nos impedem de viver a plenitude dessa promessa. A primeira delas é a falta de conhecimento e de sabedoria. Um dos obstáculos muito grandes é a ignorância. Muitos de nós não fomos ensinados a gerir dinheiro de forma eficaz. O resultado é o ciclo de endividamento, o consumo impulsivo e a falta de planejamento para o futuro. A Bíblia adverte: o meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. O consultor financeiro e autor Dave Ramsey ecoa essa verdade, enfatizando que a prosperidade duradoura não é uma questão de sorte, mas de disciplina e conhecimento. Ele argumenta que a maioria das pessoas não prospera porque não tem um plano financeiro. A educação financeira, portanto, não é apenas uma habilidade, mas é uma ferramenta para honrar a Deus com o que Ele nos confiou. A segunda barreira é a mentalidade de escassez e o medo. A mentalidade de escassez é a crença de que não há suficiente para todos. Esse pensamento nos leva a agir por medo e ansiedade em vez de fé e generosidade. Quando vivemos com medo de que o dinheiro vai acabar, nossa tomada de decisão se torna reativa e não estratégica. A Bíblia, no entanto, nos encoraja a não temer. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, o 25 e o 33. Essa mentalidade de medo pode se manifestar em comportamentos como a avareza ou o acúmulo excessivo, ignorando o chamado para sermos generosos e confiarmos na provisão divina. O pastor e autor Rick Warren destaca que a confiança em Deus nos liberta da ansiedade financeira, permitindo-nos focar em nosso propósito em servir os outros, em vez de nos preocuparmos excessivamente com o dinheiro. O terceiro obstáculo ou barreira é a idolatria do dinheiro. Em um polo oposto ao medo está a idolatria do dinheiro. Quando a busca por riqueza se torna o centro da nossa vida, ela se transforma num Deus. O apóstolo Paulo nos adverte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10. Essa idolatria nos leva a comprometer nossos valores, negligenciar nossa família e nossa fé, tudo em nome de uma falsa segurança. O economista e pesquisador cristão Jerry Bauer argumenta que a prosperidade verdadeira é um subproduto de uma vida de propósito e não o objetivo final. Ele ressalta que quando o dinheiro se torna um ídolo, ele é que nos controla, em vez de ser uma ferramenta para o bem. A prosperidade, na perspectiva bíblica, deve ser um meio para abençoar o próximo e expandir o reino de Deus. O quarto obstáculo é o individualismo e a falta de generosidade. O princípio da mordomia nos lembra que somos apenas administradores. O que nos é dado deve ser usado não apenas para o nosso próprio benefício, mas para abençoar os outros. O individualismo extremo e a falta de generosidade são barreiras que impedem a prosperidade. O apóstolo Lucas nos lembra: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6,38.
A generosidade não é apenas uma atitude espiritual, mas um princípio de prosperidade. O empresário e filantropo Ken Blacker salienta que a verdadeira prosperidade se manifesta quando abrimos mão do que temos para abençoar os outros. A lei da semeadura e da colheita se aplica às finanças. O que plantamos em generosidade, colheremos em abundância. A prosperidade, na sua forma mais pura, não é algo que buscamos, mas o resultado de uma vida alinhada com os princípios de Deus. O que nos impede de prosperar não é a falta de oportunidade, mas a falta de conhecimento, a mentalidade de escassez, a idolatria ao dinheiro e a ausência de generosidade. Superar, portanto, essas barreiras requer uma transformação de mentalidade e uma ação intencional. Para prosperar de verdade, é preciso buscar a sabedoria divina, gerir os recursos com integridade, confiar na provisão de Deus em vez de temer a escassez, e usar o que nos é dado para abençoar o próximo. Quando entendemos que somos mordomos e que nosso propósito é honrar a Deus com tudo o que temos, a prosperidade se torna uma realidade não apenas financeira, mas integral. A frase "mais bem-aventurado é dar do que receber", Atos 20, verso 35, a parte B, proferida por Jesus e citada por Paulo, é um dos princípios mais profundos e transformadores das Escrituras. Ela não é apenas uma exortação à caridade, no sentido de ser caridoso, abençoador, mas é uma chave para a compreensão da prosperidade divina e do caráter do reino de Deus. O contexto dessa passagem se dá quando Paulo está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso e ele os lembra de seu próprio exemplo de trabalho árduo para não ser um fardo para ninguém, servindo de modelo para aqueles que ajudam os necessitados. A frase de Jesus enfatiza que a verdadeira felicidade e satisfação não se encontram no acúmulo de bens, mas no ato de servir e de doar. A frase "mais bem-aventurado é dar do que receber" é uma das falas de Jesus. Não se encontra diretamente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ela foi registrada e citada pelo apóstolo Paulo no livro de Atos, conforme já mencionei anteriormente. E essa citação ocorreu no final da sua terceira viagem missionária. Paulo se despede dos presbíteros da igreja e ele os lembra de seu próprio trabalho árduo para não ser um fardo para ninguém e em seguida os exorta a ajudar os mais fracos, citando essas palavras de Jesus. A passagem completa diz: "Em tudo vos dei o exemplo de que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber." Atos 20, 35. Essa é a única menção dessa frase específica na Bíblia, o que a torna ainda mais significativa, pois Paulo a considerou tão importante que a preservou como um resumo do ensino de Jesus sobre a generosidade e o serviço. A palavra bem-aventurado, no grego makarios, significa feliz, afortunado ou privilegiado. O sentido, portanto, não é de uma recompensa financeira, mas de um estado de espírito. Aquele que dá com o coração alegre experimenta uma plenitude, uma liberdade que o receptor, por mais grato que seja, não pode sentir da mesma forma. O ato de dar nos liberta do egoísmo, da avareza e da preocupação excessiva com o material, alinhando nosso coração com o coração de Deus, que é o maior doador de todos. O princípio de que dar é uma fonte de bênçãos e prosperidade é um tema recorrente por toda a Bíblia. Por exemplo, Provérbios 11, 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. O que rega também será regado. Essa passagem do Antigo Testamento estabelece a lei da semeadura e da colheita no contexto da generosidade. Aqueles que distribuem seus recursos com alegria veem sua própria provisão multiplicada, enquanto a avareza leva à escassez. 2 Coríntios 9, 6 a 7 diz assim: "O que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia com fartura ceifará. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria." Paulo expande a ideia, ensinando que o motivo do nosso dar é tão importante quanto o ato em si. A generosidade genuína não é motivada por obrigação,
mas por um coração alegre e grato, e essa atitude atrai as bênçãos de Deus. E Malaquias 3,10, muito conhecido, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Essa é uma das promessas muito claras de Deus sobre a provisão ao doador. As ofertas é um ato de confiança e aquilo que Deus retribui será abundante na sua vida. A história está repleta de exemplos de pessoas que, de maneira notável, viveram o princípio de que é mais feliz dar do que receber. Você conhece a história de William Colgate, fundador da empresa que viria a se tornar a Colgate-Palmolive? É largamente associada à sua profunda fé cristã e à sua generosidade. William Colgate viveu no século XIX, era um imigrante inglês que chegou a Nova York com pouquíssimos recursos. Segundo relatos, ele fez um voto a Deus de que, se prosperasse, ele seria um dizimista fiel e dedicaria parte dos seus lucros para a obra de Deus. A história conta que, à medida que seus negócios cresciam, ele foi aumentando a sua porcentagem de doação. Inicialmente ele dava os 10%. Com o tempo, ele subiu para 20%, 30%, 40% e, por fim, 50% de todo o seu lucro. Colgate foi um grande abençoador e sua generosidade se manifestou de várias formas. Ele doou grandes quantias para o envio de missionários e para o sustento de missões cristãs ao redor do mundo. Apoiou a fundação de escolas e universidades, incluindo a Colgate University, que leva seu nome e foi originalmente estabelecida para treinar pastores e missionários. Ele também era conhecido por sua ajuda aos pobres e aos necessitados. O caso de William Colgate se tornou um exemplo clássico de como a fé e a generosidade podem estar diretamente ligadas à prosperidade, e é muito citado em sermões e livros de finanças e fé. A sua história demonstra a verdade de que honrar a Deus com as finanças não apenas abençoa a pessoa, mas também contribui para o avanço do reino de Deus na terra. Além de William Colgate, quero citar outro homem que se destacou como um contribuinte em alta escala para o reino de Deus e também ajuda os necessitados. A história de Andrew Carnegie também é marcada pela generosidade e pelo compromisso com a expansão do reino de Deus, e também o auxílio aos necessitados. Ele foi um empresário do ramo metalúrgico, profundamente influenciado pelo Evangelho, especialmente por sua mãe, uma cristã devota. Carnegie acreditava na lei do excedente, que se alinha com o conceito de mordomia cristã. Ele argumentava que a riqueza acumulada por indivíduos deve ser usada para o bem-estar da sociedade e não deixada como herança para os filhos esbanjarem. Em 1889, ele publicou o famoso ensaio A Riqueza do Evangelho, originalmente intitulado The Gospel of Health, no qual ele defendia que os ricos têm a responsabilidade moral de doar sua fortuna para causas que promovam o bem-estar e o progresso humano. Carnegie se dedicou a essa filosofia e, ao longo da sua vida, doou cerca de 350 milhões de dólares, o equivalente hoje entre 5 e 6 bilhões de dólares. Focando em áreas como a educação e a cultura, suas doações foram notáveis e elas incluem a construção de mais de 2.500 bibliotecas públicas em todo o mundo, financiamento de instituições de ensino, como o Carnegie University, estabelecimento do Carnegie Endowment of International Peace, uma fundação dedicada a promover a paz mundial. A vida de Andrew Carnegie, com sua crença na responsabilidade do rico e a sua dedicação em doar para o bem da sociedade, é um exemplo notável de como a generosidade pode se manifestar em larga escala, transformando a vida de milhões de pessoas e deixando um legado que dura até hoje. Sua história é frequentemente estudada no contexto da ética e da filantropia, e sua filosofia ecoa os princípios da generosidade e mordomia que temos estudado aqui, que são encontrados na Bíblia. Esses homens nos mostram que a verdadeira generosidade é um reflexo do caráter. Ela transcende o simples ato de dar dinheiro, sendo uma manifestação de fé, alegria e desapego, que em última análise traz uma felicidade, uma realização que nenhuma riqueza material pode comprar. Mas você pode estar aí pensando, tá bom, eles eram muito ricos, enquanto eu não sou.
Vivo apenas para o meu sustento e de minha família e ainda enfrento muitas dificuldades. Pois bem, vou tentar responder essa questão que talvez esteja pairando na sua mente agora. Essa é uma indagação muito comum e legítima. A história de bilionários do ano milhões pode parecer distante da nossa realidade. O que você deve fazer é focar em princípios, não em cifras. O princípio da contribuição não está na quantidade doada, mas na atitude do doador. Os exemplos que eu citei não se baseiam na quantidade de dinheiro que eles tinham, mas sim na proporção e na atitude com que doavam. A lição fundamental aqui não é ter uma fortuna, mas ter um coração generoso. O princípio bíblico de que é mais bem-aventurado dar do que receber se aplica a todos, independente da sua renda. A Bíblia nos dá exemplos que ilustram isso perfeitamente. A viúva pobre e as suas 2 moedinhas, Lucas 21:4. Está escrito: Jesus estava no templo, observando as pessoas colocarem suas ofertas. Os ricos davam grandes quantias das suas sobras. No entanto, essa pobre viúva colocou apenas 2 moedinhas de cobre, o equivalente a quase nada. Jesus chamou a atenção dos discípulos para aquela mulher, dizendo que ela havia doado mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela doou daquilo que ela tinha, do seu sustento, enquanto os outros doaram daquilo que lhe sobrava. O valor da sua doação não estava no montante, mas no sacrifício. O que essa história nos ensina? Que a verdadeira generosidade é medida pela disposição do coração e pela proporção do sacrifício e não pelo valor nominal. A filosofia de vida de Colgate e Carnegie, antes deles se tornarem bilionários, era de viver com o propósito de doação. Eles começaram a dar quando ainda estavam construindo suas fortunas e mantiveram essa filosofia ao longo da vida. Para eles, a generosidade não era uma opção de luxo que se torna possível apenas após o sucesso, mas sim um princípio fundamental para viver. A doação não precisa ser financeira. Alguém com dificuldades financeiras pode ser incrivelmente generoso com o seu tempo, sua habilidade, uma palavra de encorajamento ou ajuda a um vizinho. A lição que tiramos dessas biografias não é que precisamos ser bilionários para doar, mas é que a generosidade é uma atitude de vida que começa onde estamos com aquilo que temos. E essa é a atitude que nos torna verdadeiramente prósperos, independente da nossa conta bancária. Deve haver sabedoria até para contribuir, mas para quem doar, você vai perguntar. A vontade de ser generoso e de fazer a diferença é uma coisa, mas a sabedoria para fazer isso de forma eficaz e honesta é outra. A realidade é que nem toda doação atinge o propósito de ajudar genuinamente. E o risco de ser conivente com a preguiça ou com a desonestidade é real. É aqui que entra a importância de uma abordagem estratégica e com discernimento para o exercício da sua generosidade. A primeira delas é que a estratégia do dízimo e da oferta. A Bíblia ensina o princípio do dízimo, a entrega da 10ª parte da nossa renda. Malaquias 3,10, que eu já citei, diz assim que devemos levar todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro na época era o templo, hoje é a igreja local que você participa. Entregar o dízimo na sua igreja é uma forma de garantir que sua contribuição está sendo usada para um propósito divino. A igreja, como corpo de Cristo, tem a responsabilidade de gerir esses recursos de forma transparente e com um propósito. Esse dinheiro sustenta a estrutura, paga pastores e funcionários, mantém as atividades e, crucialmente, financia os projetos sociais e missionários da igreja. Doar através da sua igreja local oferece um nível de segurança e de transparência. A liderança da igreja, idealmente, é prestadora de contas e você pode acompanhar de perto como os fundos são utilizados. Isso permite que a sua generosidade atinja os necessitados de maneira organizada e planejada, sem o risco de ser mal empregada. A segunda questão aqui, quando você dá ofertas específicas. Além do dízimo, a oferta é uma expressão de gratidão e generosidade que vai além da obrigação. A oferta nos dá a liberdade de contribuir para causas específicas que tocam o nosso coração. No entanto, é aqui que o risco da má aplicação do dinheiro aumenta. Para evitar ser conivente com o engano e a desonestidade, a chave é o discernimento e a pesquisa. Lembre-se que é o dinheiro que Deus lhe deu para gerir que você irá doar. Por isso, evite o impulso. A emoção pode ser uma péssima conselheira na hora de doar. É fácil se sensibilizar com histórias dramáticas nas redes sociais ou com pessoas pedindo nas ruas. Embora a compaixão seja louvável,
A sabedoria nos ensina a investigar antes de agir. Apoie instituições confiáveis. Direcione suas ofertas para organizações e ministérios que você conhece e confia. A sua igreja, por exemplo, geralmente tem parcerias com missões ou projetos sociais que passaram por um processo de avaliação. Além disso, instituições de caridade sérias e com histórico de trabalho sólido geralmente têm relatórios de transparência disponíveis. Ajude o sistema, não o vício. A Bíblia nos ensina o valor do trabalho e adverte contra a preguiça, Provérbios 10:4. Doar dinheiro diretamente para um viciado em drogas ou para alguém que se recusa a trabalhar pode aumentar um ciclo destrutivo na vida dessa pessoa. Em vez disso, a sua doação feita através de uma instituição de recuperação ou de um projeto social da igreja pode financiar a estrutura que oferece a verdadeira ajuda, tratamento, reintegração social, aulas de capacitação e orientação. A sua generosidade, quando canalizada através de uma comunidade de fé ou de organizações sérias, não só garante que a sua doação está sendo bem usada, mas também lhe dá paz de espírito, sabendo que você está sendo um instrumento de Deus para transformar vidas de uma forma verdadeiramente construtiva. A contribuição não é apenas sobre dar, mas sobre dar com sabedoria, garantindo que o seu ato de amor produza frutos genuínos. Dessa forma, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima semana, falaremos sobre como gastar, ou seja, como estabelecermos um teto financeiro, onde queremos chegar, por que queremos chegar lá e o que iremos fazer para alcançar esse objetivo e também quanto tempo será necessário para chegarmos lá. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima semana. Um grande abraço.